Olá, alunos do quinto ano. Eu sou o professor Antônio Henrique, sou professor de Geografia e sejam bem-vindos ao Se Liga na Educação. Hoje vamos falar sobre produção e trabalho, mas não vamos ficar presos na produção industrial ou no trabalho voltado em diferentes setores. Hoje eu quero dar destaque à produção agrícola, ou também conhecido como a produção agropecuária no Brasil. Esse conteúdo você vai estar encontrando na quarta semana do volume 4 do seu PET. E qual é o objetivo de hoje? O objetivo é entender a produção agrícola, entender que existem diferentes setores, econômicos e que esses diferentes setores econômicos organizam, a economia e a maneira que as pessoas vivem na cidade. Um outro ponto importante que vamos falar hoje é sobre a relação do campo e a cidade. Vamos entender que apesar de diferentes, apesar de uma distância, será e se é que existe uma distância, o campo e a cidade estão mais próximas do que a gente imagina. Então vamos lá. Antes de começar a falar diretamente do conteúdo, eu quero trazer essa imagem para vocês, de uma paisagem que nós chamamos de paisagem rural. Vamos fazer essa análise brevemente. Primeiro, podemos perceber que existe uma grande quantidade de áreas verdes. É possível que tenha uma vegetação nativa. Também percebemos que existe uma área de produção agrícola ali. Também tem a presença de casas, então existem moradores. Essas casas, percebo que não são prédios, mas sim casas. E há também uma presença de uma estrada para fazer a ligação do local. Quero mostrar também agora uma segunda imagem relacionada à paisagem urbana. Essa imagem é uma imagem de Belo Horizonte, a capital mineira. Então temos uma área verde, que é o Parque Municipal, mas dá para perceber que a interferência humana ela é bem maior. Dá para ver os prédios, dá para perceber os carros, dá para perceber também que existe uma paisagem, a Serra do Curral ao fundo, mas existe uma diferença entre as duas. E quais são as conclusões que nós podemos tomar após a análise dessas duas imagens? Bom, primeiro que o campo ele apresenta mais áreas verdes, ele possui mais diversidade de animais e plantas, ele possui uma menor aglomeração de pessoas, as suas temperaturas são mais amenas, possivelmente devido à quantidade de área verde que ali é presente. E percebam também que existe uma menor interferência do ser humano na paisagem. Enquanto na cidade, as interferências são muito mais visíveis. Só de observar a paisagem você consegue enxergar prédios, dá para ver o trânsito, dá para ver as áreas comerciais e o volume e a quantidade de pessoas é bem maior. Como nas cidades, o campo também possui uma interferência humana, tá? E quando ocorre essa interferência humana, nós podemos dizer que a paisagem ela sofreu uma humanização. Ou seja, toda vez que a paisagem é alterada pelo ser humano, essa paisagem deixa de ser uma paisagem natural e se transforma em uma paisagem humanizada, também denominada como paisagem cultural. Quero trazer essa imagem para vocês, que é uma imagem que sempre cai nas pegadinhas das aulas do quinto ano. Eu vou virar, você como aluno, eu como seu professor, vou te perguntar, essa imagem, ela é uma paisagem natural ou ela é uma paisagem humanizada? Eu não sei a porcentagem de alunos, mas eu sei que uma grande maioria vai falar, professor, é paisagem natural. E é aí que está o grande erro. Se você observar bem a imagem, você vai perceber que é uma plantação de milho. Vejam, plantação de milho. Se é uma plantação, houve primeiro um desmatamento e para depois ocorrer o plantio do milho ali. O fato de ter essa ação do homem de retirar a cobertura vegetal e plantar algo sobre ela, essa paisagem então se torna uma paisagem humanizada. Que é isso, professor? Mas está tudo verde. Não é um vegetal? Sim, o milho é um vegetal. Mas a ação feita para aquele milho estar naquele local acaba o transformando como um elemento humanizado, não mais um elemento natural. Bom,
falamos um pouco sobre as diferenças da paisagem natural, da paisagem humanizada, da paisagem do campo e da paisagem da cidade. Vamos falar agora sobre os setores econômicos. A economia de um país ela pode ser dividida em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário ele é conhecido como o setor da extração de recursos naturais. Já o setor secundário ele é conhecido pelo setor que transforma aquela matéria-prima que foi retirada em produtos industrializados. E o setor terciário é o setor do comércio, o setor do serviço. Bom, no campo há um predomínio do setor primário. Vejam, não é exclusivo do campo, eu disse é um predomínio. Por quê? Porque você também pode encontrar no campo um destaque o setor terciário, que é o setor do comércio. Bom, e por que o setor primário acaba tendo esse predomínio no campo? Porque é lá que tem a agricultura, é lá que tem a pecuária, é lá que ocorre o extrativismo vegetal e mineral e também pode acontecer a caça e a pesca. Bom, já nas cidades, o destaque é para o setor secundário. Tá? É através dos diferentes tipos de indústrias que existem na cidade que a sua paisagem foi alterada ao longo do tempo. Eu coloco como destaque a indústria de bens de consumo, que é a indústria que produz materiais que vão direto para o consumidor. Por exemplo, os smartphones, a cama, um carro, um guarda-roupa, um sofá, são os produtos destinados, feitos pela indústria de bens de consumo. Outro destaque para a cidade é o setor terciário, que inclui o oferecimento de serviços e a prática do comércio. Bom, nas últimas décadas no Brasil, houve uma mudança na produção agropecuária brasileira. Tá? O Brasil ele se tornou um dos maiores exportadores de agrícolas do mundo. E por que isso aconteceu? Porque houve a introdução de equipamentos que fizeram que a produtividade elevasse a um patamar diferenciado. Tá? E o interessante é que esse patamar, ele não mudou somente a quantidade de produtos feitos, mas ele também mudou a paisagem. Engana-se o aluno que acha que o campo não tem internet, não tem smartphone, não tem TV a cabo. Esse campo, em alguns lugares no Brasil, já não existe mais. Bom, um dos aspectos para ajudar a esse aumento de produtividade, posso colocar como exemplo aqui o monitoramento eletrônico do gado. O gado hoje no Brasil, a maior parte deles possui um código de barras onde você consegue encontrar pelo celular, pelo computador. A utilização de defensivos e fertilizantes agrícolas. A utilização desses defensivos e fertilizantes faz com que a produção também aconteça de uma maneira mais acelerada, defendendo e acelerando o processo de crescimento das plantas. Tá? A mão de obra também no campo foi especializada. Hoje, muitas grandes fazendas que existem no Brasil utilizam mão de obra técnica e mão de obra com ensino superior para fazer a manutenção e fazer o controle da produção daquele momento da sua fazenda. Bom, mas mesmo com toda a tecnologia que existe no campo, o Brasil ele é abastecido pela agricultura chamada agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil é responsável por 70% do alimento que chega na nossa casa. Tá? E a agricultura familiar ela faz parte de um sistema produtivo chamado agricultura extensiva. Abrir um parênteses aqui, existem 2 tipos de agricultura. Uma agricultura moderna, cheias de mecanismos eletrônicos e tecnologias, que é chamada de agricultura intensiva, e a agricultura que faz parte familiar, que é a agricultura extensiva. Vamos falar um pouco mais dessa agricultura extensiva? A agricultura extensiva ela é caracterizada por uma baixa produtividade. Percebam, eu estou falando baixa produtividade. Eu não disse má qualidade, tá? Muitas vezes o aluno ele confunde, ele acha que produzir pouco quer dizer que gera produtos ruins. Não é isso.
Nós temos, apesar de ser uma baixa produtividade, a qualidade desse produto é muito boa. Tá? A agricultura extensiva ela também utiliza alguns mecanismos para preservação e recuperação do solo. Um dos exemplos é a rotação de cultura, onde o produtor agrícola ele divide o seu terreno em algumas partes e enquanto ele produz em uma parte, ele deixa a outra descansando. Depois da colheita, ele vai para aquele solo que estava descansando e aquele que estava sendo produzido começa a descansar. Essa rotação de cultura ajuda na construção, na manutenção de nutrientes, fazendo com que o solo sempre esteja propício à produção agrícola. Outro aspecto interessante também é que na agricultura extensiva utiliza-se muito a policultura. Percebam, policultura, ou seja, várias culturas. Diferente de um outro nome muito utilizado, a monocultura, que é apenas uma. A policultura ela é interessante pois ela apresenta a possibilidade de poder plantar diferentes espécies vegetais para o consumo, fazendo com que essas espécies troquem nutrientes e proteínas e sempre mantendo o solo ideal para o plantio. Também é interessante que na agricultura extensiva existe a possibilidade da adubação orgânica. A adubação orgânica você não utiliza nenhum produto químico ou nenhum agrotóxico para a planta se desenvolver. Outra possibilidade é o sistema agroflorestal, que é produzir o alimento no meio de áreas florestais, no meio da vegetação nativa do local. Bom, falamos um pouco sobre a produção agrícola e a importância que ela tem dentro do nosso cotidiano, porque é importante lembrar que nós que vivemos nas áreas urbanas, nós não produzimos a nossa comida. Essa comida ela é feita nas áreas rurais, no campo. E por isso que é importante essa interação entre a cidade e o campo em diferentes aspectos. Outro ponto interessante sobre o campo e a cidade é a relação populacional. Vejamos, atualmente a maior parte da população brasileira ela vive em área urbana, vive nas cidades. Esse processo iniciou lá na década de 70, quando aconteceu o êxodo rural. O êxodo rural foi motivado pela industrialização da região sudeste, pois a região sudeste ela aumentou a sua necessidade de mão de obra, então muitas pessoas vieram do campo para a cidade, mas também motivado pela concentração fundiária e pela mecanização do campo. Muitos produtores não conseguiram competir com os grandes latifundiários ou os grandes produtores agrícolas, fazendo com que eles vendessem as suas terras e viessem para a cidade. Quero mostrar esse gráfico agora. Esse infográfico, tá? que consegue determinar um pouco como que é a porcentagem da população que vive na área urbana brasileira. Esses dados são de 2015, tá? Então percebo que o Brasil, ele tem, em 2015, a maior parte da população brasileira vivia nas áreas urbanas, ou seja, 85% da população estava nas áreas urbanas. Das 5 regiões, a região sudeste é a região que tem mais habitantes, 93%. Já a região nordeste é aquela que possuía menos habitantes em áreas urbanas, 73%. Tá? É importante destacar também que o centro-oeste e o sul do Brasil possuem mais de 80% de habitantes em áreas urbanas do que em áreas rurais, e a região norte estava bem próximo a 75% a 76% de habitantes vivendo em áreas urbanas. Eu comentei sobre o êxodo rural, mas aluno do 5º ano, você sabe o que é o êxodo rural? Você lembra? Pois então, êxodo rural é um tipo de migração. Essa migração ela é caracterizada por ter um grande número de pessoas que saem do campo para a cidade. Essa migração também é conhecida como migração campo-cidade, tá? E ela foi um dos elementos primordiais que ocasionaram o aumento da população urbana no Brasil. Bom, como disse, é equivocado pensar que a cidade ela não depende do campo ou que o campo não depende da cidade. É importante lembrarmos que existem pessoas que moram na cidade e que trabalham no campo.
E é importante lembrar também que pessoas que vivem no campo visitam a cidade, tá? E outro ponto interessante também é que os produtos agrícolas, eles são consumidos, na sua grande maioria, nas áreas urbanas. Mas se nós consumimos os produtos agrícolas, aonde é fabricado os equipamentos que são utilizados no campo? Bom, os equipamentos são produzidos nas cidades e são enviados para o campo. E aí você começa a ter essa troca de produtos e mercadorias entre campo e cidade. Bom, um ponto interessante que eu gosto de destacar também é que nos últimos anos aumentou a procura do turismo rural. Muitas famílias procuram no final de semana, em feriados, o famoso, as áreas verdes para acampamento, os resorts, os hotéis fazendas, locais para relaxar e distanciar um pouco da correria que acontece nas áreas urbanas. Também eu estou falando aqui de trocas comerciais, trocas de mercadorias, mas não podemos esquecer que essa relação campo-cidade também acontece da maneira cultural. Existem estilos musicais no campo que fazem sucesso na cidade, né, vestimentas, alimentação, e isso também acontece no campo. Né? O estilo de vida da cidade também pode estar acontecendo ou ocorrendo no campo brasileiro. De modo geral, a cidade exerce maior influência por oferecer a maior parte dos serviços e comércios necessários do campo. Tá? Isso quer dizer o quê? É na cidade que você vai ter um shopping, você vai ter uma universidade, é que você vai ter os principais hospitais. E por causa disso, ele acaba atraindo muito mais pessoas e a necessidade do campo ser dependente da cidade. Mas isso não aconteceria se não tivesse uma estrutura de transporte e de meio de comunicação que funcionasse. Tá? Porque se caso você não tivesse o transporte e o meio de comunicação funcionando, essas cidades ficariam muito distantes. Seria necessário uma aproximação. E essa infraestrutura de transporte auxilia que isso aconteça. Bom, professor, existem cidades que são sustentadas somente pelos produtos do campo? Sim, existem cidades que não possuem o setor secundário como uma das suas cartas econômicas. Então, essas cidades possuem apenas o setor terciário, somente o comércio. Então, eles aproveitam a produtividade do campo para pegar esses produtos e venderem. E com esse lucro, eles acabam investindo na cidade para melhor administrá-la. Algumas curiosidades sobre essa relação campo e cidade. Primeiro, que no ano de 2016, o efetivo de bovinos no Brasil foi de 218 milhões de cabeças, enquanto a população chegou a 208 milhões. Ou seja, no ano de 2016, tinham mais cabeças de gado do que pessoas no Brasil. O Brasil, ele é considerado um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Destaque para a cana-de-açúcar, o café e a laranja. Outra curiosidade é que, segundo o IBGE, em 2018, Minas Gerais se tornou-se o estado com maior diversidade na produção agrícola. Ou seja, dos 63 produtos pesquisados, 50 foram encontrados aqui no Brasil. Bom, na aula de hoje, então, aprendemos que a paisagem do campo e a cidade são diferentes, mas apresentam interferências humanas. Existem 3 setores econômicos, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, que nas últimas décadas aumentou a produtividade agrícola devido à mecanização do campo, tá? E que atualmente a maior parte da população brasileira vive nas áreas urbanas. E que, apesar das diferenças entre o campo e a cidade, as duas se interagem, ou seja, são espaços que dependem um do outro. Bom, meus caros, dessa forma, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham se interessado pelas produções agrícolas, e eu fico aqui dando um forte abraço a vocês, esperando até a próxima aula. Tudo de bom!